A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia, meus irmãos. Estamos aqui mais um dia, estamos aqui mais uma madrugada com o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Hoje é 25 de agosto, 3 horas e 2 minutos da manhã. 3 horas da manhã e 2 minutos. Aleluia, madrugada com o Senhor Jesus. Como é bom levantar de madrugada, orar a Deus e pedir misericórdia ao Senhor, porque o Senhor vive para todo sempre. Aleluia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos aqui todos os dias na madrugada, neste canal, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje o Senhor ele tem uma palavra ao meu e ao teu coração, aos nossos corações, que está em Lucas, Evangelho de Lucas. Aleluia. O doutor Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. E alguns versículos para nós entendermos a palavra do Senhor. Versículos de número 26 a o 35, 9 versículos, para que nós possamos saber da palavra do Senhor. Versículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Que diz assim a palavra do Senhor: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um homem, cujo o nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia, meus irmãos, que palavra forte! Essa palavra, ela é fortíssima, pois foi as próprias palavras do anjo para que pudesse nascer então o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus que veio em carne, que veio em sangue, que veio em virtude, obediência e temor, para que nós possamos estar aqui agora falando sobre Ele, falando sobre salvação, falando sobre conversão, porque o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Para nós entendermos desta palavra, nós temos que entender que naquela época viviam homens maus. Naquela época, muitos viviam sobre pecado, muitos viviam sobre violência e muitos viviam sobre o coração
Por que digo coração? Porque muitos viviam através do coração. Porque todos sabiam que o Messias havia de vir. E todos sabiam da palavra de Deus. Porém, no decorrer do período, a palavra de Deus, ela foi manifesta de modo errado. A palavra de Deus, ela foi se desintegrando. A vontade de Deus, ela foi se dissipando. Assim como teve no início com Adão. Foi dado a Adão o jardim, foi dado a Adão a responsabilidade, foi dado a Adão a oportunidade. Mas o pecado o levou a trabalhar na terra. O pecado o levou a se distanciar de Deus. E com o passar dos tempos, surgiu Noé, o único que se salvou. Ele e sua família, pois o resto, todos foram pegos pelo dilúvio. E daí para frente surgiu Abraão, surgiu Moisés, surgiu os patriarcas, até que se chegasse a Jesus. Porém, uma coisa Deus deixa muito claro. O propósito de Deus, ela é imutável. O propósito de Deus, ela é infalível. Quando Deus quer fazer um propósito, quando Deus quer fazer um algo, esse algo ele vai acontecer. Como diz a palavra, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Porque quando diz aqui que Maria teve um filho, Isaías já tinha profetizado, e a virgem dará um filho, e esse filho será príncipe da paz, o Salvador. E meus irmãos, assim como o anjo apareceu a Maria e se sucedeu o Filho de Deus para que ela possa conceber o Filho de Deus, é porque Deus já tinha escolhido. Deus, ele escolhe pessoas. Olha só o propósito de Deus. Deus, ele escolhe pessoas para que essas pessoas possam ajudar outras pessoas. Assim como escolheu Maria para que pelo Espírito Santo nascesse Jesus, para que Jesus fosse fecundado naquele momento, para que Jesus nascesse, e Jesus está aqui, vivo entre nós, esse mesmo Deus que nós o conhecemos, porque a vontade seja dada a Deus, a virtude seja dada a Deus, porque sem Deus nada é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis diante dele, porque é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Assim como aconteceu com Maria, um milagre, porque nunca tinha passado pela mente dela conceber um filho, ainda mais o Filho de Deus. E ao mesmo tempo, o Senhor, ele concebeu a prima dela, uma mulher estéril. Nasceu João Batista. E João Batista, pela vida de João Batista, ele concedeu o caminho para Jesus. Ou seja, o primeiro a anunciar verdadeiramente a Jesus foi João Batista. Por isso que João Batista é o maior de todos que apareceram na Bíblia. Assim como Isaías deu início à peregrinação do nosso Senhor. Porque Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia contém 66 livros. E acompanhando Isaías, que foi o maior profeta messiânico de todos os tempos, desde o capítulo 1 ao capítulo 66, está aí a Bíblia toda. Para quem quer saber do caminho, para quem quer saber das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque diz aqui, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Irmãos,
O reino do Senhor, ele nunca terá fim. O reino do Senhor, ele sempre fará resplandecer os remanescentes. Quem são os remanescentes? Aqueles que ainda creem na palavra do Senhor. Mesmo que a palavra do Senhor tenha sido distorcida pelos tempos. Mesmo que a palavra do Senhor tenha sido refeita de outra forma por muitos, mas sempre o remanescente de Deus, ele pregará a palavra. Assim como João Batista pregou, assim como outros profetas pregaram, assim se valerá perpetuamente, até que o fim chegue. Irmãos, isso é um recado de Deus, porque a palavra dele vai ser pregada, independente o que aconteça com a carne humana que está falando da palavra, mas a palavra, ela sempre será falada. A palavra sempre será exposta. Assim como Deus usou uma virgem para que nascesse Jesus, assim Deus fará o mundo. O mundo chorará com dores de parto, porque o Senhor voltará e não tardará, e levará a igreja para consigo. E os que ficarem, meus irmãos, passarão o amargo, passarão o nojo eterno, porque o Senhor Jesus, ele é misericordioso, ele é perdoador para dar a cada um a medida do teu caminho, para dar a cada um a medida da tua caminhada. Porque aqueles que creem em Jesus, porque aqueles que querem, que desejam adquirir Jesus, eles terão o caminho perfeito e abundância. Mas aqueles que rejeitam Jesus, eles terão o caminho tortuosos e sem esperança. Meus irmãos, a palavra de Deus é uma só. Crê em Jesus e será salvo. Rejeita Jesus e será queimado no fogo eterno. Porque a palavra de Deus, ela não faz curva. A palavra de Deus, ela é reta. E a palavra de Deus, ela nos diz isso. Porque Jesus, ele veio para salvar o mundo. O julgamento de Jesus virá logo após, quando a tua igreja será tirada da terra. Porque por enquanto Jesus, ele veio para nos ensinar que o caminho de Jesus é o caminho da esperança. O caminho de Jesus é o caminho da vida eterna. O caminho de Jesus é o caminho que agrada a Deus. Porque de todos os tempos, olha só, de todos os tempos, desde a época de Adão, Deus, ele sempre escolheu pessoas justas, com coração limpo, para que pudesse ser gerado Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse momento está sendo gerado uma palavra. E essa palavra arderá em muitos corações. Mesmo que muitos não preguem, mas essa palavra está sendo pregada. Para que muitas pessoas saibam que o único suficiente Salvador de nossas vidas é Cristo. É Cristo Jesus, porque Ele salva. Ele conserta, ele transforma, ele muda, ele dá esperança, porque muitos estão agarrando em carros, muitos estão agarrando em cavalos, muitos estão agarrando em força do homem, mas aquele que permanece em Jesus, ele se agarra na esperança, porque a rocha é a rocha eterna, é o escudo eterno, é a palavra eterna, é o fogo eterno que nunca se apagará. Senhor Jesus, a esperança de nosso povo. Jesus é a esperança da palavra de Deus entrar em nossos corações e modificar a nossa vontade, porque aquele que faz a vontade de Deus, ele se transforma. Aquele que faz a vontade de Deus em abundância, ele se transforma, porque aquele velho homem, quando eu digo homem, é homem e mulher, aquele velho ser humano, ele já não existe mais naqueles que está em Jesus, mas sim o novo ser humano, para que esse ser humano possa ser limpo, para que esse ser humano possa ser purificado pela palavra de Deus.
E uma revelação acaba de acontecer agora. Porque quando nós estamos no tempo da graça, nós estamos sendo purificados pela palavra de Deus. Mas quando a igreja sair deste mundo, muitos serão purificados pela própria vida. Irmãos, a palavra, ela tem que ser pregada do jeito que ela é. Porque após o pecado de Adão, oh glória, eu sinto Jesus aqui. Porque após o pecado de Adão, muitos foram limpos e transformados pela própria vida. Desde o nascimento de Jesus até agora, muitos estão sendo purificados pela palavra de Deus. Porque nós estamos na época da graça. Aproveitamos a época da graça, aproveitamos esta graça, porque essa graça, ela é de graça. De graça vos dá e de graça vos receberá. Porque a palavra, meus irmãos, a palavra, ela é pregada originalmente como ela é. A palavra de Deus é Jesus. Aqueles que recebem Jesus de todo o coração terá a vida eterna. Mas aqueles que recebem Jesus por engano e rejeitam Jesus, sabendo que Jesus é a palavra, esse irá para o fogo eterno. Não existe 2 pesos e 2 medidas, só há um peso. A balança, ela não é enganadora. Conforme Deus, ele disse o rei da Babilônia, após Nabucodonosor, que a mão esteve escrito na parede: tu pesastes e serás lançado. Me perdoe. A mão escreveu na parede: tu fostes pesado na balança, está em falta. Irmãos, imaginamos Deus dizendo: tu fostes pesado na balança, esteve em falta. Ou seja, a balança, ela tem que estar mais pesado para o bem. Mas e se a balança for mais pesada para o mal? Senhor, que o Senhor venha, Senhor, aleluia, nesse exato momento. Perdoar, Pai, aqueles que ainda não entendem a Tua palavra, mas que a Tua palavra entre no coração dessa pessoa agora, para que a Tua palavra seja manifesta neste coração, para que essa pessoa possa se arrepender, para que essa pessoa possa remir os seus pecados e assim transformar a balança enganadora em balança justa. Porque a palavra, ela é bem clara. Toda palavra ociosa que sair da boca do homem há de dar conta no juízo final. E todas as ações que nós fizermos nesta terra será julgado na própria balança, para o que aquele que faz justiça, ele colherá justiça, mas aquele que faz desagradação, engano, colherá do próprio engano. Porque aquele que planta vento, ele colhe tempestade, mas aquele que planta vida, ele colhe esperança. Porque o joio e o trigo, eles estão lado a lado. E Deus, ele já está recolhendo o trigo. Mas o joio será lançado no fogo eterno. Irmãos, isso é tão sério que o Senhor Jesus está nos dando esse recado. É um recado diretamente do céu. Converta-se o teu coração enquanto é tempo. Transforme o teu coração enquanto há tempo. Como a palavra diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque muitos correrão de um lado ao outro buscando a palavra e não achará. Muitos buscarão o arrependimento e será tarde demais. Porque quando a porta da graça se fechar, muitos ficarão de fora. Senhor, Senhor, em teu nome,
nós pregamos a tua palavra. Em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome nós curamos enfermos. Jesus lhes falará: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Irmãos, a palavra, o juízo de Deus está às portas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Emerson, e chegamos mais um fim dessa palavra, que está nesse canal do YouTube, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é misericordioso para perdoar toda maldade, toda iniquidade, e te limpar, e te transformar naquilo que você nunca viu, naquilo que você nunca ouviu, naquilo que você nunca sentiu e pensou ser ou ter ou adquirir. Essas são as coisas de Deus. Como aconteceu com esse humilde servo que vos fala, isso acontecerá na vida de cada um, para aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele se importa com esse tal que busque a palavra do Senhor em sinceridade, em espírito e em verdade, porque a verdade se manifestará e não tardará, porque a volta de Jesus chegará e não tardará para todos que adquirem a palavra do Senhor. Mas a palavra é clara: aqueles que não adquirem a palavra do Senhor, já está decretado o teu galardão. Amém? Você que desviou dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Porque se essa palavra entrou no teu coração, se essa espada entrou entre a tua medula e separou o espírito da tua alma, essa é a hora certa, esse é o momento certo para que o Senhor Jesus possa fazer a obra dele na sua vida. Porque somente Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E fora de Jesus não há meios de entrar na vida eterna. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias na madrugada nesse canal do YouTube, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais.